Muitas vezes eu me afastava das pessoas porque elas não pensavam como eu, porque elas não enxergavam a vida como eu estava enxergando. Durante muito tempo, eu achava que amar as pessoas ao meu redor significava abrir os olhos delas. Eu realmente achava que eu tinha a obrigação de despertar todo mundo. Já que eu tinha despertado a minha consciência e tinha aberto os meus olhos para coisas que antes eu não enxergava, eu pensava que amar significava fazer isso com eles também. Eu achava que tinha que mostrar para eles a verdade sobre a vida, sobre a espiritualidade, sobre o sistema de controle que a gente vive. Mas com o tempo, eu descobri que eu estava muito errada. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Olá, se você não me conhece, eu me chamo Tayane e aqui nesse canal eu trago assuntos como espiritualidade, autoconhecimento, aplicação das leis do universo e dos conhecimentos espirituais à nossa vida prática. Quando eu entrei nesse mundo do autoconhecimento e no despertar da consciência, que eu comecei a enxergar quantas mentiras foram nos contadas e quantas coisas a gente acreditava que era e não era, e em quantas ilusões nós estávamos presos, eu por vezes pensava, as pessoas próximas a mim precisam ficar sabendo dessas coisas? Como que essa pessoa ainda está brigando por esse motivo? Preciso alertar ela que esse lado político não interessa, que esse time de futebol também não interessa. Eu pensava, essa pessoa está presa numa ilusão e ela não está conseguindo enxergar. E eu achava que eu era a salvadora, que eu devia ir atrás dela para ensinar o que é certo e o que é errado. Eu fui percebendo que eu olhava para as pessoas em volta e julgava em silêncio a forma que elas estavam vivendo, a forma que elas encaravam a vida, e julgava se existe tanto conhecimento hoje em dia com facilidade para a gente acessar. Por que que essas pessoas ainda estão assim? Ainda não se preocupam em evoluir, em crescer espiritualmente? Ficava achando uma futilidade quem só falava de futebol, de lado político, de fofoca dos vizinhos ou de outras pessoas. Não que eu também não fofoque, porque eu também sou humana, mas enxergar as pessoas e ver que elas só vivem para isso e que elas não enxergam nada mais além disso, me deixava muito triste. Me despertava aquele sentimento de que eu tinha que ajudar essas pessoas, que eu tinha que cuidar para elas despertarem, para elas entenderem o tipo de mundo que elas estavam vivendo. Dentro de mim tinha aquela sensação, se eu despertei, por que as outras pessoas não? Eu vivia confundindo amor com urgência. Eu achava que amar era despertar eles, mesmo que fosse obrigando ou impondo a minha verdade. Eu confundia a consciência que eu tinha com a minha missão verdadeira. E no fundo eu sentia aquele ego dizer, eu estou acordada, eu estou enxergando tudo. E todo mundo à minha volta precisa ser salvo. Depois de tanto lutar, de tanto tentar impor a minha verdade e ver que aquilo não estava dando resultado, eu fui me cansando daquilo, fui sentindo um peso que não era meu. Muitas vezes eu me afastava das pessoas porque elas não pensavam como eu, porque elas não enxergavam a vida como eu estava enxergando. E tudo isso acabou me tirando a minha própria presença, a minha própria espiritualidade. Porque eu confundi todo esse meu caminho do despertar espiritual como uma missão grandiosa de salvar todos que estavam à minha volta. Com o tempo, depois de muito lutar e passar por várias experiências traumatizantes em relação a isso, eu comecei a entender que eu não precisava salvar ninguém, que eu não precisava proteger ninguém. Que cada um tem sua equipe espiritual específica que está ali ajudando, que cada um tem o seu caminho e cada um tem o seu momento de despertar para a espiritualidade. Como eu já disse em outros vídeos, muitas pessoas nem vieram nessa vida aqui agora para isso. Muitas pessoas já viveram vidas como despertos espiritualmente e agora vieram para experienciar a matéria sem estar conectado com a espiritualidade.
Eu sei que essa luta interna acontece com muitas de nós que despertamos, que trabalhamos com terapia holística ou que vivemos, né, para evoluir espiritualmente. Mas nós temos que entender e focar principalmente nas pessoas que estão buscando isso. Eu aprendi uma coisa essa semana, que é a realidade. A gente não pode tentar impor para as pessoas o que elas devem achar, o que elas devem sentir da vida. Nós temos que focar nas pessoas que realmente estão buscando esse tipo de coisa. Porque se a gente faz um conteúdo ou se a gente oferece algum tratamento energético para alguém, a gente tem que entender que essa oferta do que a gente sabe, do que a gente sente ou do que a gente oferece espiritualmente para alguém, vai servir para quem está realmente buscando isso. Não para quem não quer, não para quem tem outras prioridades na vida. Eu sei que muitas de nós se sente desconfortável de ver as pessoas sofrendo, às vezes as pessoas com depressão, com ansiedade, querendo até muitas vezes desistir da vida. A gente tem que entender que mesmo que a gente queira muito ajudar, se aquela pessoa não quiser ser ajudada, nada vai adiantar. Isso só vai nos cansar, nos sobrecarregar e muitas vezes fazer a gente se questionar se a gente está no caminho certo. Se o que a gente está fazendo realmente é verdadeiro. Hoje eu entendi que cada pessoa está exatamente no nível de consciência que ela consegue sustentar. Tem gente que está muito bem onde está, que está confortável, que acha que a vida é só isso. E vamos ser realistas. Hoje, depois que a gente conhece tanta coisa e a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, muitas vezes a gente chega a pensar, será que não era melhor mesmo a gente ser ignorante? E não saber de nada, era mais leve, era mais fácil em questão de consciência, de mentalidade. Lógico que não de sentimentos, que depois que a gente desperta, a gente consegue curar vários sentimentos que a gente tem, entender por que de vários problemas na nossa vida, por que muitas coisas não dão certo, que antes a gente se questionava e não tinha resposta. Mas agora a gente consegue entender, se a gente colocar a mão na consciência, a gente consegue entender sim quem não quer esse caminho, quem não está muito confortável do jeito que está. Achar que o mundo é assim mesmo, acreditar naquela religião, né? Acreditar que as coisas são assim. Se a gente for olhar para os nossos avós, o tanto que a vida deles era mais fácil, mais tranquila, em questão de ficar pensando mesmo, em filosofando a vida. Eles trabalhavam a vida toda lá, pesada, é lógico que cansavam muito, mas eles não ficavam pensando em nada além disso. Eles acreditavam em Deus, faziam suas orações, criavam os filhos com muita dificuldade, envelheciam e morriam. Eles não tinham grandes missões, nem grandes planejamentos de mudar o mundo. Então a gente precisa deixar as pessoas viver da forma que elas escolheram viver. Muitas delas estão mais inteiras que nós, na própria vida, na própria existência. E não cabe a mim, não cabe a você interferir no caminho das outras pessoas, só porque a gente consegue enxergar o mundo diferente. E isso não nos faz melhor do que ninguém. E antes de continuar, eu quero te pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar seu comentário se esse assunto está fazendo sentido para você. Se você já se sentiu assim, querendo salvar todo mundo. E para finalizar, depois que eu compreendi que a minha ideia estava totalmente equivocada em relação a querer salvar todo mundo, algo mudou profundamente dentro de mim. Eu parei de tocar nesse assunto com quem não pede, com quem não está interessado. Eu parei de tentar convencer, de tentar provar que o que eu penso, que o que eu conheço está certo. E isso fez eu atrair mais e mais pessoas que pensam como eu, porque eu parei de forçar esse tipo de coisa. E para essas pessoas que não têm o mesmo nível de consciência que eu aprendi a conviver com o mesmo nível de consciência que elas. Porque isso também descansa a nossa mente, descansa a nossa vivência. É bom de vez em quando falar sobre coisas fúteis, falar sobre BBB, sobre fofoca de famoso, porque isso descansa um pouco a nossa mente, de tanto conhecimento e tanto aprofundamento espiritual. Então, precisamos agir mais sem esse complexo de superioridade, sem esse complexo de heroína que tem que salvar todo mundo. E sem ter culpa também, porque não está fazendo, não está propagando a mensagem, como se diz. E para concluir, precisamos desapegar do resultado de querer salvar todo mundo à nossa volta.
Se a gente conseguir se salvar, elevar a nossa própria vibração, todas as pessoas em volta vão sentir esse amor de nós. E a gente lidera sempre pelo exemplo, nunca pela fala e a imposição. E caso você tenha interesse em elevar sua vibração com práticas simples no seu dia a dia, que não gasta muito tempo, eu vou deixar aqui na descrição um e-book que eu criei com todo carinho. E até o próximo vídeo.